Olá, eu sou a Elisângela, tenho 47 anos e o testemunho que eu vou dar hoje é da minha filha. Em agosto de 2009, eu descobri que estava grávida do meu terceiro filho. Foi uma gravidez que não esperada, mas porém ficou muito feliz. E veio a nossa tão sonhada menina depois de 2 meninos. Desde o comecinho foi uma gravidez bem chatinha. Tudo que eu não tinha passado com os meninos, na gravidez dos meninos, eu passei na gravidez dela. Por algumas intercorrências, algumas internações. E foi bem complicadinha, uma gravidez bem complicadinha. Mas tudo dentro até então da normalidade. Quando foi em março de 2010, eu descobri que eu tinha uma infecção urinária. E o médico nós tratamos essa infecção. E passados alguns dias, eu retornei ao médico e ele resolveu me internar porque eu tinha entrado em trabalho de parto. Só que ela era prematura. Então, eles decidiram que iriam me internar para tratar a infecção urinária no hospital, com medicamentos direto na veia. Foram 4 dias de internação, onde o que foi me passado foi: qualquer sinal de sangramento, você avisa a equipe médica. Foram 4 dias de internação, onde correu tudo bem, os exames bem, tudo na normalidade, a infecção foi controlada. E o meu médico, depois de 4 dias, foi me dar alta e ele falou: olha, vamos esperar então mais 3 semanas, que é o tempo normal, para o neném não correr nenhum risco de não ser um parto prematuro. Então vamos esperar mais 3 semanas. Nesse tempinho que ele foi assinar minha alta, eu fui ao banheiro e eu tive um sangramento. Eu costumo, o exemplo que eu dou sabe quando você pega o contra-gota, que você aperta e cai aquela gotinha de sangue? Foi esse meu sangramento. E eu falei pro médico, assim: doutor, eu fui agora no banheiro, eu tive um pequeno sangramento, uma gotinha de sangue. Aí ele falou pra mim: Elisângela, não vamos esperar mais então, vamos fazer essa cesárea. Naquela época eu já frequentava a paróquia Santa Rosa, eu não fazia parte nenhuma pastoral, mas eu já vinha às missas, eu já tinha muita fé, já conhecia a história de Santa Rosa. E naquele momento foi quando eu pedi: Santa Rosa, salve minha filha, porque eu nunca tinha passado por aquela situação de um parto de emergência, e o meu parto estaria entrando no centro cirúrgico em parto de emergência. Eu entrei no centro cirúrgico, nervosa. Foram muitas perguntas que me fizeram, coisas que eu não tinha passado com a cesárea dos meninos. Eu já sabia como é que era a cesárea, eu já tinha passado por 2, mas aquela foi completamente diferente. Ana Beatriz, começaram a cesárea, Ana Beatriz nasceu. Eu não escutei a Ana Beatriz chorar. A única coisa que eu escutei foi: tem mecônio. E levaram a minha filha para uma outra sala. Eu não escutei ela chorar, eu só escutei o médico falar: tem mecônio. Meu marido estava comigo, ele não entrou na dos meninos, na dela ele entrou. E eu peguei e falei para ele: aqui já tá tudo bem, vai lá, segue a nenê, e de lá você só segue ela, não deixa ela ficar sozinha. Quando ele chegou nessa sala onde tinham levado ela, não deixaram ele ver, fecharam a porta e tiraram ele. E eu comecei a ficar preocupada, porque eu não escutava, o meu médico não falava nada, o pediatra que saiu também não falava nada, e eu só vi depois um bercinho saindo com um monte de gente em volta, e eles com uma respiração, apertando um negocinho, como se estivesse fazendo uma respiração nela. E me levaram para um quarto, eu não tive pós-operatório. Eu fui direto do centro cirúrgico para o quarto. Eu estava muito nervosa, as mãezinhas que estavam entrando estavam ficando nervosas, e a única coisa que eu lembro foi: Santa Rosa, salva minha filha. Naquele momento foi a única coisa que eu lembrei. E eu não sabia ainda da gravidade, eu não sabia o que tinha acontecido, eu só sabia que algo não estava normal. Quando eu cheguei no quarto, o meu médico junto com o pediatra entraram e falaram assim:
a sua filha estava nadando no mecônio. Eles deram 3 estágios do mecônio. Um é uma água suja, a segunda era uma sopa rala e a terceira uma sopa de ervilha. O que eles me falaram era que a minha filha já estava na sopa de ervilha. E ela aspirou isso para o pulmão, onde ela teve 2 paradas cardíacas de 4 minutos cada uma. E o que eu escutei do pediatra foi: se a sua filha sobreviver, o que eu acho difícil, ela terá sérias sequelas. Naquele momento, eu não conseguia pensar em nada. Eu só pensava que eu queria ver minha filha. Eu perguntei para o médico: que horas que eu posso ver a minha filha? Eu não tinha visto ela, não sabia como ela era. Ele pegou e falou: quando você levantar da cama, tiver boa já da anestesia, você pode ver sua filha. Eu falei: tá bom, só queria ver minha filha, saber como ela era. E foram 12 horas depois que eu fui conhecer a Ana Beatriz. Nesse meio tempo, tinha muita gente entrando e saindo no meu quarto, porque eu estava muito nervosa. Eu não conseguia comer, não conseguia beber água, não conseguia falar, e meu marido entrava e meu marido tinha que sair para assinar papel. Teve uma hora que eu fiquei sozinha no quarto. Entrou uma moça no meu quarto, cabelo bem batidinho, bem baixinho, cabelo bem, eu lembro dela assim, bem branquinha, cabelo bem baixinho. Ela estava vestida de enfermeira, ela estava igual as enfermeiras, de branco, um jaleco azul marinho. Ela virou para mim e falou assim, ela mexeu nos meus medicamentos e ela falou assim: filha, você acredita em Deus? Eu falei assim: eu creio em Deus. Então tá na hora de você rezar. E daquele momento em diante, eu não sei o que aconteceu. A única certeza que eu tinha, que eu ia levar minha filha para casa. Eu não sabia quando, como, mas que a minha filha ia sair comigo. E isso era uma certeza que naquele momento eu tive. E todo mundo desacreditado, o médico já tinha desenganado, ninguém mais acreditava. Minhas irmãs mesmo falavam que ela ia ter, que teriam que me preparar, me trabalhar comigo, que a hora que a minha filha morresse, eu não ia aguentar. Mas eu tinha certeza que a minha filha ia sair comigo dali. Era a única certeza que eu tive a partir daquele momento. Foram 17 dias de internação em UTI. A Ana Beatriz foi entubada, foi extubada, foi entubada 2 vezes depois. A Ana Beatriz teve uma piora clínica e laboratorial. A infecção dela não cedia. Quando eles conseguiam diminuir os parâmetros de oxigenação, no dia seguinte ela revertia tudo piorava. E eu todos os dias eu recebia alta na casa da minha mãe. Minha mãe morava atrás do Santuário São Judas Tadeu. E todos os dias eu saía do hospital, eu passava no Santuário São Judas e eu rezava. Uma vez o padre Chiquinho veio falar comigo. Falou: filha, todo dia você vem aqui, chora. O que está acontecendo? Eu falei assim: padre Chiquinho, eu estou com a minha filha na UTI. Ela nasceu, e contei toda a história para ele. E eu peguei e falei para ele: só que eu venho aqui, eu não rezo para São Judas, eu rezo para Santa Rosa, porque eu faço parte da paróquia Santa Rosa de Lima. Aí ele pegou e falou: filha, independente para quem você reza, sabe que todos estão intercedendo por ela, que o melhor seja feito. Eu falei: eu só queria que passasse o tempo e eu pudesse levar minha filha para casa. E ele falou: se for na vontade de Deus, você vai levar. Eu falei: eu sei que eu vou levar minha filha, porque eu sei que é a vontade dele, mas eu não sei por que eu passo por isso, por que eu estou passando por isso. Ele falou: um dia você vai entender. Passaram os 17 dias, a Ana Beatriz teve alta da UTI e foi no quarto. Fiquei mais 3 dias internada com ela. E foram 3 dias também que a gente não sabia se ela ia voltar para a UTI, se não ia, mas graças a Deus ela não voltou. Foram 17 dias de internação, depois ela recebeu alta, ficamos mais 4 dias no quarto.
para ver como a Ana Beatriz ia reagir sem a intubação, se ela ia se adaptar, como se a infecção não ia voltar. Nesse tempo que eu fiquei no hospital, eu fiz muitas amizades. Inclusive, tinha uma enfermeira que, do dia que a Ana Beatriz nasceu até o dia que a Ana Beatriz recebeu alta, ela mimava a Ana Beatriz. E era a enfermeira que eu mais sentia segurança quando eu ia para casa deixar minha filha na UTI, que eu sabia que ela estava no plantão. Eu falava, ai, hoje eu fico mais sossegada. Era a enfermeira Rosiane. Até hoje a gente tem contato, até hoje a gente tem amizade. Eu mando mensagens para ela, ela conhece a Ana Beatriz. E a gente fez essa amizade. Quando a Ana Beatriz saiu, nós fizemos vários exames. A Ana Beatriz teve uma pequena sequela na laringe, devido à intubação, mas essa foi a única sequela. Passaram-se 12 anos. O hospital entrou em contato comigo, porque eles iam fazer uma homenagem a alguns profissionais do hospital. E eles perguntaram se eu não queria dar um depoimento para a enfermeira Rosiane, que ia ser uma das homenageadas. E na homenagem, na entrevista que fizeram com ela cita o caso da minha filha, que foi um caso que marcou muito ela. Eu peguei e falei assim, não, com certeza, eu gosto muito dela, eu faço sim. Até que eu fiz um vídeo, eu mandei, junto com a minha filha. E quando esse vídeo veio pronto para mim, veio uma surpresa. Porque eu sabia que o nome da enfermeira era Rosiane, mas eu não sabia o sobrenome dela. O sobrenome dela era Santa Rosa. Então, desde o dia, né, Santa Rosa cuidou da minha menina. E aquela enfermeira que entrou no meu quarto, vestida de enfermeira com a roupa do hospital, e perguntou se eu acreditava em Deus. Eu falei que sim. Ninguém conhecia a enfermeira. Ninguém sabia qual era a enfermeira que eu estava falando. Que naquele andar não tinha nenhuma enfermeira e nenhum plantão com aquelas características que eu tinha dado. Eu falei, mas ela entrou no meu quarto. Então eu tenho certeza que naquele dia foi Santa Rosa que entrou no meu quarto. E ela ficou o tempo todo através da Rosiane, cuidando da minha menina. E hoje a minha menina está aqui com 16 anos. Bem, não tem sequela nenhuma. E esse aqui é meu milagre de Santa Rosa. Se conhece a história, agora conhece. Então, eu já tive várias pessoas, segura aqui pra mãe, várias pessoas já falaram assim, você tem que contar a história da Ana, tem que contar a história da Ana. Porque 12 anos depois eu vim descobrir que a enfermeira era Rosiane Santa Rosa, é o sobrenome dela, Santa Rosa. E essa enfermeira que entrou, que ninguém sabia quem é, ninguém sabe quem é até hoje, mas ela entrou no meu quarto, ela falou comigo. Ela falou comigo, ela falou, você acredita em Deus? Eu falei, sim, eu creio em Deus. Eu falei para ela, eu creio em Deus. Ela falou assim, então tá na hora de você rezar. E as meninas falaram, Elisângela, porque depois, quando eu saí da UTI e tudo, eu falei assim, gente, eu queria agradecer, porque eu tinha medo de ir embora, e não conseguia agradecer a equipe. E eu fiz muitas amizades. E eu falei assim, eu queria, mas faltou uma, assim, ela é baixinha, assim, tem cabelo bem curtinho, castanho, olho castanho, ela é bem clarinha. Elisângela, não tem ninguém. Eu falei, tem, gente, ela é novinha, ela deve ser até recém-formada. Elisângela, aqui tem todo mundo que teria 14 anos de profissão desse andar. Ninguém é recém. Eu falei assim, gente, não é possível. Ela entrou no meu quarto, ela mexeu nos meus medicamentos. Ela olhou, ela falou assim, tá tudo certinho, viu o meu acesso. Ela falou pra mim, fica calma, que tudo vai dar certo. E falou pra mim que eu precisava rezar. Ela falou assim, Elisângela, não tem enfermeira. Eu falei assim, gente, vocês estão brincando comigo. Eu falei, eu vou encontrar essa enfermeira ainda. Nunca encontrei.
Não, não. Ela só entrou e ela estava com a roupa, ela estava toda de branco, um jaleco que eles usavam azul marinho, um jaleco sem manga, azul marinho. O emblema da Beneficência Portuguesa. Por isso que eu falei, gente, foi a enfermeira daqui, porque ela estava de uniforme. A Elisângela, não tem nenhuma enfermeira assim de cabelo curtinho, não tem, não. Falei, gente, não é possível, ela entrou. Ela é bem clarinha, bem branquinha. Eu até eu falei assim, nossa, que mulher branca. Eu lembro de ter pensado isso. Não tem, Elisângela. E depois de 12 anos eu descobri que a enfermeira que mimava ela era a Rosiane Santa Rosa.